Deus, amém? Para mim é um motivo de alegria, irmão. Mas diga aos irmãos que naquele momento que o pastor Elton ia mencionar a parte que eu ia pregar, eu tomei um susto, porque eu nem esperava. Mas como o soldado tem que estar sempre preparado para assim que pregar o Evangelho, amém? Você não pode recusar. Em situações que até mesmo já aconteceu comigo, até com o pastor, o qual está esperando o pregador não vai, você tem que estar preparado para pregar. Amém, irmão? Eu estava olhando aqui o tema que tem, assim, é da campanha, o tema da campanha, a glória desta casa será maior do que a primeira, amém? É verdade. Isso aconteceu comigo, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer ter vitória? Comece tão somente a cultuar a Deus, porque Ele é o Deus de providência. Amém? Essa parte eu queria dizer, a introdução do título é Jesus Cristo de Nazaré. É o que faz aquilo que o homem não pode fazer, amém? Eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Eu creio que muitos de vocês já ouviram falar, louvado seja o nome do Senhor, da mulher do fluxo de sangue. Nessa noite, nós iremos assim estar ministrando a palavra do Senhor, porque eu queria pregar outra coisa, louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor vai falar comigo, olha, você vai levar essa mensagem, porque aquele povo vai dormir essa mensagem. Gostaria que a igreja ficasse de pé nessa noite, em reverência à palavra de Deus, não a mim, louvado seja o nome do Senhor. Marcos 5, 25, Marcos 5, 25, louvado seja o nome do Senhor, que diz assim: a certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada ali aproveitando. Isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou no seu vestido. Diga, tocou no seu vestido. Oh, glória a Deus. Porque dizia, se tão somente tocar no seu vestido, sararei. Diga, porque dizia, se tão somente tocar no seu vestido, sararei. E logo que lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saía, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: veio-se a multidão que aperta e disse: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e postou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Amém? Poder assim estar dando glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, irmão, ele agora a verdade que você for ver uma grande estratégia. Quando aquela multidão era atravessada para aquela outra banda, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de dizer a você nesta noite que Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja, quando ele assim tem algo para levar aquela pessoa, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que você não veja, louvado seja o nome do Senhor, ele vai dar sua vitória. Porque é Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, para aquela mulher já não havia mais solução. Os médicos já não podiam fazer mais nada, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu digo aos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que o homem não pode fazer, Jesus Cristo de Nazaré diz para você nessa noite: eu posso fazer? Glória a Jesus!
eles não andamos tão somente com Jesus Cristo de Nazaré. O Deus do céu, que se fez carne e habitou entre nós. Aquele sonhadinho, quando viu aquela onda, até mesmo aquela tempestade que ia jogar aquele barco a pique, chamou o Senhor, porque ele estava ali, olha, na ponta do barco, colocou o pé para ele, irmão. Disse, mestre, o mestre, colocou ele, disse, o mar que revoltou, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, barco daí a pique, louvado seja o nome do Senhor. O mestre chega para ele e diz, por que ele é tão tímido? Cadê a sua fé? Deus, Jesus, quando ele dizer, cadê a sua fé? Para mudar a minha e a sua história. Porque ele é Jesus Cristo de Nazaré. Irmão, só que pode haver mudança na minha vida, só que pode resolver o nosso problema, é Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Irmão, quando você chega em Hebreus 11, você vê que a fé de Abraão, ele sua fé, a qual, já foi até falado em Abraão nessa noite aqui, sai da terra a qual, olha aqui, eu quero que o segundo ainda mais sobre quem está entendendo antigamente? Amém. Glória a Deus. A fé de Abraão, irmão, foi tão grande como é que ele ficou, ele viu e ele deu crédito, a qual muitos hoje não estão dando crédito à voz do Senhor. Saiu uma terra a qual ele tinha tudo ali, louvado seja o nome do Senhor. E Deus fala com ele, vá, porque de você eu farei uma grande nação, louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de dizer a você nessa noite, não somente tenha fé, aquilo que o mundo não pode fazer, Deus diz, olha, irmão, quantas causas que você pensa que está perdida, aí você vai diante de Deus e bota o seu propósito diante de Deus e ele faz acontecer. Porque eu quero dizer, aqui é cada um, irmão, principalmente aqueles mais velhos como eu, que cada dia já estava perdida, louvado seja o nome do Senhor, e eu resgatei por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Através da minha fé. Aquela mulher, irmão, a estratégia do Senhor como quer dar a vitória. Escute só, era uma multidão, louvado seja o nome do Senhor, era uma multidão, irmão, como é que você chega e toca na hora do vestido? Como é que você vai? Olha, a estratégia de Jesus, quando ele quer dar a vitória a você, ele vai acontecer. Sabe por quê? Quando você leva a sua fé. Irmão, lá em casa, eu estava indo para outra palavra, até mesmo outro discurso nessa noite, diz, olha, fale para aquela igreja nessa noite. Fale sobre a fé. É uma fé, a fé vai consistir uma fé viva, que aquilo vai acontecer. Acho que aí em Hebreus 12 diz assim, a fé, louvado seja a palavra, que é ensino da palavra, louvado seja o Senhor. Deus, ele é ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se dão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E uma palavra aqui, sempre breve, por cima da não é? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Como é que você quer falar que esse caminho dessa vez você não tem fé? Como é que eu posso não seguir o caminho até mesmo se eu não tiver fé? A fé é o firme fundamento das coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela mulher que disse, olha, eu não estava lá, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia foi escrita há milhões de anos atrás. E hoje ela é viva. A palavra é eficaz, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu passei uma situação ao qual eu vi o fundo do povo. Até eu tenho até vergonha de falar. Nós perdemos tudo. Louvado seja o nome do Senhor. A missionária Reginaldo está ali. Que não me deixa assim. Não que eu seja perfeição, mas não me deixa mentir. Cadê até papelão? Cadê a tia? Mentira, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu disse, Senhor, me tira dessa situação. Senhor, me tira dessa situação, porque eu nunca passei por uma situação dessa. Mas às vezes a gente está passando pelo vale, e às vezes não quer nem esperar o que Deus seja melhor para nós. E aí, eu no momento que eu parei de volta, tentei desistir, irmão. Porque eu tinha condições, tinha carro, tinha loja, tinha um bom salário, e perdi tudo para estar servindo a Deus. E às vezes a gente está passando por uma prova, porque Deus
creio eu, louvado seja o nome do Senhor, que quando aquela mulher estava ali, depois de ela ser curada, ela sabia o Deus que ela servia. Você sabe o Deus que você serve? Deus glória a Deus, aleluia! Deus, irmão, Deus, Ele é fiel. Aleluia! Irmão, o negócio é muito forte, verdade. Aquela mulher, ela tinha tanta fé, que ela já tinha acabado em relação a dinheiro, que eu estava até em casa de comprando aqui na pizzaria, ficava aquele tempo da igreja, alguns meses na pizzaria, louvado seja o nome do Senhor, mas ela não encontrou recurso. Jesus diz nessa noite que Ele é o recurso que a pode ter. Glória a Deus. Você crê. A missionária Cláudia trouxe uma palavra que Pedro perguntou a quem deixaram. Quando você deixaram a casa do Senhor? Aleluia! E nós estamos aqui, você está pensando o quê? Que Deus não está lhe olhando, não? E aí, aquele discípulo, quando Jesus começou a falar que ele veio do alto, começou a falar de outras coisas do mistério de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos deixaram ao Senhor Jesus, e Pedro pergunta para Jesus: a quem diremos nós, se só tu te falava da vida eterna? Para onde vamos nós? Se só Jesus Cristo te falava da vida eterna? Amém, irmão? Você está pensando que você está aqui porque Deus queria que o diabo queria? Não, é porque Deus queria. E para mim que Deus tem dado aqui a você, a sua aparecer, louvado seja o Senhor. Porque se não te aparecer, tem pessoas com problema. E se não tiver aqui a sua oração, para quem iremos nós? Jesus te falava de vida eterna. É Ele que transforma aquilo que o homem, até mesmo já não tem mais jeito, louvado seja o nome do Senhor. Aí o Senhor entra com a grande providência, porque Ele é Jesus, porque Ele é o próprio Deus. Aleluia. Aquela mulher ali, louvado seja o nome do Senhor, já não tinha mais esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Ela já não tinha mais. Irmão, eu sou ex-policial. E ela já havia 12 anos, que aquela mulher perdia a frente. Olha o que aconteceu. Eu tive de recusa, quando eu me lembro, eu estou ligado, e que levou um portão. Eu era magrinho, que eu pegava a porta, era pequeno, aí chegou lá e disse assim, a polícia pegou assim: você vai se vir, vai tirar 10 litros de sangue. Ô, meu irmão, eu quase me mijo todo. Meu irmão, vou lhe contar a história, pra você ver que não é que eu quero perder sangue. Eu disse: eu vou desistir. Rapaz, você não desistir, eu não vou morrer. Ó, negão. Agora você vê o que é negócio, você que dá sangue. O negão sentou aqui, aí ele conversando, ele chegou para mim, eu vi ele, mas você não desistiu, você não olhava aquela coisa. Eu fazia assim, depois sentado. Eu fazia assim, mas eu já estou assim. Se eu vim desmaiar, para ele foi pior. Imagine aquela mulher quando ela não sofreu e padeceu. Glória a Deus. Vamos falar a coisa certa, porque o negócio era muito sangue. A Bíblia diz que foi 12 anos, você que vê que a mulher não deixou. Algumas não vou dizer, não, a mulher é boa. Quando deixou, o dia já não vai dizer que está assim, que está assim. Imagine aquele fluxo de sangue daquela mulher. Louvado seja o nome do Senhor, mas Jesus Cristo de Nazaré chegou, Jesus Cristo de Nazaré chegou para dar vitória. Seja que situação for, Jesus vai
Eu vi o exemplo de um jogador, um qual chamado Sócrates. Quem viu ele correr? Eu vi. Só tomando bife, e na hora que o negócio pegou na dele, ele disse: opa, eu tenho o melhor hospital, eu tenho o melhor dinheiro. Mas ele não queria auxílio. Ela pode mudar a sua vida. Aleluia. E aí, ele vai para o hospital. Não faz nada de contra o Senhor. Daqui a pouco eu vou cair de novo. Eu vou para o hospital. Quando chegou lá, o dinheiro que ele tinha, os bens materiais que ele tinha, não pôde resolver o problema dele. Sabe por quê? Porque o único que podia resolver aquele problema, não faz nada de contra o Senhor. Continue com esse Jesus, viu? Que a vitória vai a gente esperar, ser confiante que é o Chico de Nazaré. Ele não faz acepção de pessoas, tanto preto, pobre, rico, ele não faz acepção de pessoas. É por isso que você está aqui, irmão, né? Ele poderia ter essa mulher com fluxo de sangue, que na Bíblia tinha nós passagens com uma mulher estava com fluxo, assim menstruada, louvado seja o nome do Senhor, os homens mandavam até a mulher em outro lugar, até hoje já conseguiu sair, lá porque eles lá no oriental, porque a mulher que estava passada. O Senhor Jesus chegou naquele momento ali, chegou e disse: não, eu não faço acepção de pessoa, você pode estar onde você estiver, você pode fazer o que você estiver fazendo, mas eu sou Jesus de Nazaré. Não, mas passar, irmão, você pode ver que ele tanto não fez a excepção, quando aquela mulher ali, aqueles homens veio apedrejar, né? E ali Jesus começou a escrever, dizendo o quê? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E nós temos que estar firmes, porque ninguém é perfeito, a não ser o Senhor Deus Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e cada um de nós. Amém? Então, irmão, é isso. Aquela mulher, louvado seja o nome do Senhor, ela já estava, creio eu assim, tão fraca, irmão. 12 anos não é brincadeira, não é 12 dias nem 12 meses. 12 anos. E às vezes você tem algum problema assim, louvado seja o nome do Senhor, você começa a se desesperar, né? E diz: cadê Jesus? E se você não esperar, aí é que você não vai ganhar a sua vitória, né? Cadê Jesus? Cadê Deus? Né? Muitos se perguntam: cadê Deus? Por que Deus prosperou? Se ele prosperou, Deus não pediu Deus. Eu já vi que ele pode falar isso. Louvado seja o nome do Senhor, porque há um tempo determinado para todas as coisas, né? A Bíblia diz que há um tempo, a mulher esperou 12 anos, louvado seja o nome do Senhor. Quero entender, pastor. Ele faz há um tempo determinado. Aquela mulher que esperou 12 anos para ter aquela vitória, segundo a Bíblia, se relata. Que a gente tem que falar em cima da Bíblia, o que manda o texto, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, nessa noite, não somente acrescenta a tua fé. Aquilo que é impossível para o homem, Aleluia. aquilo que é impossível que, através dos olhos, né, os olhos humanos, louvado seja o nome do Senhor, os olhos humanos, vai dizer: aqui não tem mais jeito, não, aqui é o câncer, aqui, rapaz, daqui a pouco. Mas Jesus Cristo de Nazaré chegou na vida daquela mulher e chega na vida de cada